o incrível e transformador que aqueci sobras, todos ficaram sem fala. Ana, uma jovem cozinheira de 24 anos, corria pela cozinha do restaurante familiar, suas mãos ágeis e habilidosas, dando vida aos ingredientes frescos. Mas, por mais que se esforçasse, a sombra do chefe Jorge a seguia como uma nuvem pesada. Ele, com seu ego inflado, sempre ofuscava sua criatividade. Apesar de seu talento, a cidade via Ana apenas como assistente do renomado chefe, enquanto ela lutava para sustentar sua mãe e seu irmão mais novo, que dependiam dela após a perda do emprego. Em um dia de vendas baixas, as sobras de feijão tropeiro e queijo coalho, os pratos favoritos de sua avó, chamaram a atenção de Ana. A ideia de transformar essas sobras em algo inovador dançou pela sua mente. O coração dela pulsava forte enquanto tentava misturar sabores que contassem a história de sua infância. Mas, ao compartilhar seus planos com os colegas, viu risadas e olhares de desdém. "Você vai se queimar", diziam, como se seu amor pela culinária fosse uma fraqueza. Mesmo as palavras de sua mãe, sempre tão encorajadora e que temia que Ana se arriscasse demais com seu prato ousado para o festival gastronômico, ecoavam em sua mente. "Fique segura, filha, não precisamos de mais problemas." Mas, a cada desdém que ouvia, a determinação de Ana só aumentava. Lembrava-se dos ensinamentos da avó. A comida é uma linguagem de amor e devoção. Com o apoio de amigos que realmente acreditavam nela, Ana decidiu ir em frente. Ao mesmo tempo que a cozinha fervilhava com a pressão do festival se aproximando, sua ansiedade crescia. Estava presa em um dilema profundo: se arriscar e mostrar sua verdadeira essência ou permanecer na sombra de Jorge e aceitar o que todos consideravam seguro. O dia do festival chegou e a energia no ar era palpável, como se todos estivessem esperando por um grande espetáculo. Ana entrava nervosa, mas cheia de coragem. Ao apresentar seu prato reinventado, sentiu todas as atenções voltadas para ela. O murmúrio da multidão, o olhar crítico dos jurados. Quando o primeiro garfo foi levantado, um silêncio absoluto se instalou. As expressões de surpresa e satisfação que se seguiram eram luzes brilhando em seu coração. Mas então, o pavilhão da premiação trouxe uma virada inesperada: o nome de Jorge como vencedor. A sensação de derrota se espalhou por Ana como um balde de água fria. E agora? Todo o seu trabalho parecia em vão. Porém, ao olhar ao seu redor, percebeu o apoio genuíno da plateia. O público estava inquieto, ressentido pela falta de reconhecimento da verdadeira originalidade que ela havia trazido à cidade. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito." Com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Jorge, ao perceber a revolta no ar, sentiu a pressão da verdade emergindo ao seu redor. Ana, observando a cena, viu a chance de cada um reivindicar seu espaço. O que realmente importava? Era a aprovação dele ou a busca por sua própria verdade culinária? Com um misto de expectativa e coragem, seguiu com seus amigos, desafiando o comodismo do espaço, decidindo que sua voz na cozinha não seria silenciada. Todos os olhos estavam nela. O que acontecerá agora? Ana respirou fundo, sentindo o coração pulsar acelerado. A atmosfera ao seu redor estava carregada de murmúrios e olhares fixos. Ela se posicionou à frente da plateia, sua respiração entrecortada pelo medo, mas também pela coragem que ardia em seu peito. O que estava prestes a fazer poderia mudar tudo. O apoio de seus amigos, que a cercavam com sorrisos encorajadores, fez com que ela sentisse que não estava sozinha. "Eu não vou me calar!" Ana gritou, a emoção escorrendo pelos seus lábios. A multidão parou, surpresos com sua ousadia. Jorge, paralisado em seu pedestal de chefe renomado, encarou-a com desdém, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. "Você está desafiando a autoridade, Ana!" Ele rebateu, mas sua voz não tinha a mesma força de antes. Os risos que costumavam ecoar ao redor dela agora eram substituídos por murmúrios compreensivos.
Ana não se deixou abalar. Lembrou-se de cada conexão que tinha com a infância, dos momentos em que cozinhava ao lado de sua avó. Uma memória querida visitou, a avó ensinando-a a transformar o que parecia irrelevante em algo especial. A comida é amor, Jorge, e eu tenho algo que precisa ser dito. A plateia, visivelmente tocada, começou a aplaudir. Ana sentiu um calor subir pelas suas bochechas. O que era apenas sua ideia, agora se transformava em algo maior, um movimento. Ela se virou para o jurado principal e com a voz firme declarou: "Eu quero oferecer a todos aqui uma fatia do meu prato, mas também um pedaço da minha história, sem a pressão de um prêmio, apenas a honestidade de quem ama cozinhar." Ela correu para a cozinha, as mãos tremendo de ansiedade e entusiasmo ao mesmo tempo. Os amigos a seguiram, seus corações batendo em uníssono. Juntos, começaram a preparar pequenas porções do feijão tropeiro, salpicadas com fatias generosas de queijo coalho. Ana queria que todos sentissem o amor que ela havia colocado na elaboração daquele prato. Assim que os primeiros pratos estavam prontos, Ana trouxe-os para o público que a esperava. As pessoas pegaram suas porções, os olhos brilhando de curiosidade e expectativa. Ao primeiro garfo conquistar a crocância e a cremosidade do queijo, sorrisos se espalharam como um fogo aceso. "É incrível! Nunca provei algo assim!" Ana observou a plateia devorar seu prato, cada garfada trazendo comentários animados. Seu coração se encheu de alegria. O desdém de Jorge se foi, dando lugar à validação que ela tanto desejava. Ao seu redor, ela podia sentir que havia transformado o festival em uma celebração de autenticidade. Mas, como toda a história, algo ainda estava para acontecer. Jorge, que até então estava em silêncio, subiu ao palco. A tensão carregava a energia do espaço como um fio prestes a arrebentar. O que ele diria? Seria um golpe ou uma chance de reconciliação? Todos prenderam a respiração, aguardando a próxima revelação. Jorge parou no centro do palco, os olhares de expectativa grudados nele, como se cada pessoa estivesse segurando a respiração. Ele parecia ponderar, a expressão dura se suavizando lentamente. Ana sentiu seu corpo tenso. O que ele pensava? Enfrentar a plateia significava assumir as consequências, e ela não sabia se estava pronta para isso. Eu estava errado sobre você, Ana", começou Jorge, sua voz hesitante brotando em meio ao silêncio expectante. Ele respirou fundo, parecendo mais humano do que nunca. "Eu sempre vi a culinária como uma competição, um campo de batalha onde só os mais fortes saem vitoriosos. Mas você me mostrou que é algo muito mais profundo. A comida é uma conexão, um legado, um jeito de mostrar amor." O público ficou em choque, murmúrios de surpresa ecoaram por todo lugar. Ana, com o coração apertado, não conseguia acreditar nas palavras que escutava. Ela esperava um ataque, uma crítica feroz, mas não aquilo. Os sorrisos e expressões de incredulidade à sua volta indicavam que todos compartilhavam da mesma curiosidade. "Hoje você não apenas cozinhou", ele continuou, olhando profundamente nos olhos de Ana. "Você compartilhava sua história, sua essência. O que você fez é algo que eu, em minha marra de chefe, nunca percebi. E por isso, peço desculpas. Sinto muito pelo desprezo que mostrei." Ana sentiu um peso ser tirado de suas costas, uma onda de deslumbramento misturada com cautela. Poderia Jorge realmente ter mudado? Seria essa a chance de superar suas diferenças? "Então, o que você está dizendo?" Ana questionou, a insegurança ainda ecoando em sua voz. "Você agora entende que o amor na comida é o maior ingrediente de todos?" A plateia parecia estar segurando as respirações novamente, absorvendo cada palavra. Jorge assentiu, seus olhos determinados. "Sim, e quero convidá-la a cozinhar ao meu lado em um evento, um festival que celebra isso. Todos nós, chefes e cozinheiros caseiros, juntos, aprendendo e compartilhando." Os amigos de Ana se olharam sorrindo animados. A ideia era maravilhosa, mas ela ainda hesitava. "E quanto a tudo que aconteceu aqui, o desprezo, a competição desleal, o que isso significa para nós?" Jorge fez uma pausa.
significa que podemos renascer, todos nós. Deixe essa experiência fazer parte da nossa história, mas não o centro dela. Vamos escrever um novo capítulo. Os aplausos começaram a crescer, mas Ana ainda hesitava. Ela queria acreditar na sinceridade de Jorge, mas as cicatrizes do passado estavam frescas. A plateia percebia sua dúvida, mas uma sensação de expectativa e esperança pairava no ar. "Você não está sozinha nessa, Ana. Vamos com você!" gritaram os amigos, unindo-se à sua coragem. No fundo, o peso da decisão a fazia sentir-se como numa balança. O amor pela culinária e esse novo desejo de conexão talvez valessem a pena. Mas e se ela se arrependesse? E se voltar a trabalhar com Jorge apenas a machucasse mais? Os olhares esperançosos da plateia, sua família e seu coração em conflito a desafiavam. Com um gesto nervoso, ela respirou fundo. O que ela escolheria agora poderia ressoar em suas vidas para sempre. A partir do momento que essa porta se abrir, não haverá como voltar atrás. E isso é arriscado, murmurou para si mesma antes de olhar para Jorge mais uma vez. O momento estava prestes a se definir e Ana sabia que sua vida estava prestes a mudar de novo. O que ela escolheria? Ana respirou fundo, suas emoções em um turbilhão. O palco parecia diminuir à sua volta, seus amigos agora uma sombra, a plateia um eco distante. Tudo o que ela conseguia ouvir era a batida do próprio coração, acelerando com a dúvida. Jorge a encarava e havia algo no brilho de seus olhos que a fazia questionar tudo o que pensou saber. "Eu quero dizer que agradeço, Jorge, mas essa mudança..." Ele interrompeu, sua voz firme, mas suave. "É real, Ana. Prometo. Deixe-me mostrar isso. Temos a chance de fazer algo bonito juntos." Os aplausos começaram a se intensificar, incentivando-a, mas Ana hesitava. Ela tinha visto muitos chefes que, como Jorge, escondiam suas inseguranças sob uma camada de arrogância. A lembrança de palavras cortantes e desdéns acentuava seu medo. "No passado, eu tentei tudo para agradar e, no fim, fui eu mesma que me machuquei", ela revelou, sua voz tremendo. "Como posso confiar em você agora?" As luzes do palco refletiam nos olhos de Jorge, que por um momento pareciam vulneráveis. "Entendo sua dor e quero mudar isso. Não sou perfeito, mas estou disposto a aprender, a ser melhor." O público estava envolvido, quase palpável na sua expectativa. Aquela exposição pública a fazia sentir-se exposta, mas as palavras de Jorge estavam criando um novo terreno. "Vai ser um evento bonito, uma verdadeira celebração. Quero que você esteja ao meu lado, compartilhando suas histórias, ensinando todos nós. O que você acha?" Um riso nervoso escapou dos lábios de Ana. "Assim, então, temos que lidar com um público abarrotado que, em algum momento, pensou que éramos adversários. E podermos transformá-los em todos nós, ajudando uns aos outros", respondeu Jorge, sua paixão transbordando. Os sorrisos de seus amigos a encorajavam, e à medida que olhares de aprovação se espalhavam pela plateia, Ana começou a enxergar o que estava diante dela. Era mais do que apenas uma proposta, era uma oportunidade de reconstruir pontes. "Vou pensar", começou Ana. "Pense rápido, Ana", gritou um dos seus amigos na plateia, um tom de brincadeira na voz, mas muito sério na mensagem. Um pouco mais confiante, Ana sentiu a pressão do momento diminuir. Olhando para o público, ela se lembrou das alegrias que a culinária trazia, das risadas durante os jantares em família, dos sabores que uniam as pessoas. O amor pela comida superava todas as barreiras. "Eu aceito", ela finalmente decidiu, sentindo-se mais leve, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. A plateia explodiu em aplausos e a emoção se espalhou entre os amigos de Ana. Um sorriso amplo se formou em seu rosto, uma mistura de alívio e expectativa. Jorge sorriu e seus olhos brilhavam com um brilho autêntico de alegria. "E que comecem os preparativos! Um festival extraordinário está à nossa frente!" gritou Jorge, e a multidão se animou ainda mais. A energia na sala aumentou. Ana olhou ao redor e viu seu sonho tomando forma, algo que ela nunca imaginou que fosse possível, especialmente ao lado de alguém que antes parecia ser seu rival. Mas, enquanto a alegria subia, uma sensação de inquietação permaneceu no fundo de sua mente.
Teria Jorge realmente mudado? E se a inveja e a competição batessem a porta novamente? Ana ainda tinha perguntas sem resposta e, no fundo, sabia que a jornada estava apenas começando. O que ela não esperava era que, uma semana antes do festival, um segredo do passado voltasse para assombrá-los, mudando tudo novamente. Ana estava animada, sua mente fervilhando com ideias para o festival. A cada dia que passava, ela se entregava mais aos preparativos. Jorge havia se mostrado um parceiro impressionante, sua energia irradiante atraía as pessoas e a química que surgiu entre eles era palpável. Sua colaboração parecia fluida, como se seus talentos se fundissem em algo novo e incrível. Naquela manhã ensolarada, Ana decidiu revisar algumas receitas com sua equipe. Os risos ecoavam pela cozinha e o cheiro dos ingredientes frescos a embalava em um mar de recordações. Voltar a cozinhar, desta vez ao lado de Jorge, era como reviver um sonho que parecia ter sido enterrado, e o sabor da possibilidade estava em toda parte. No entanto, em meio ao clima festivo, a sombra da desconfiança persistia. A pergunta que ecoava em sua mente, Jorge realmente tinha mudado, não a deixava em paz. A confiança que estava agora construindo era um frágil cristal e qualquer toque poderia despedaçá-la. Ela decidiu então deixar a cozinha por um instante e dar uma volta no parque próximo. O sol aquecia seu rosto e, enquanto caminhava, Ana se permitiu sonhar acordada. Lembrou-se das tradições da sua família, das receitas que passavam de geração em geração. Cada prato carregava uma história, um pedaço de amor. Foi quando ela avistou Jorge sentado em um banco. Havia um livro aberto em seu colo, mas seus olhos estavam perdidos no horizonte, como se estivesse contemplando algo muito distante. Sem hesitar, Ana se aproximou. "Oi, Jorge, alguma coisa te preocupa?" perguntou ela, meio hesitante, mas ansiosa para quebrar aquele silêncio. Ele virou-se e a expressão dele era tranquila, mas a dúvida ainda rondava seu olhar. "Só estou pensando no que vem pela frente. E no que você realmente sente sobre tudo isso?" ele respondeu. Ana respirou fundo. "Você sabe que o festival é uma grande oportunidade, não é? Mas eu não posso ignorar o que aconteceu no passado. Me assusta." "Eu não estou aqui para repetir erros", ele disse, com a voz serena, mas firme. "Quero que nós dois possamos ser melhores, juntos." A sinceridade dele a pegou de surpresa. Os medos se misturavam a uma esperança crescente. Antes que pudesse responder, um grupo de pessoas passou e uma delas fez questão de parar. Era Carol, uma antiga colega de Ana da época em que ela competia. "Oi, Ana. Olá, Jorge. O festival, hein? Estou animada", disse Carol, seu sorriso vibrante. "Estamos nos preparando com tudo. Vai ser incrível", Ana respondeu, tentando esconder a tensão que a envolvia. Mas ao olhar para o rosto de Jorge, Ana notou que um traço de desconforto cruzou seu semblante. Algo mudara na atmosfera. Uma tensão invisível pairava sobre eles. Carol, aparentemente desatenta, seguiu falando sobre o que esperava do festival. Mas Ana não conseguia tirar os olhos de Jorge. Ele estava distraído, seus olhos refletindo algo que ela não conseguia decifrar. Então, antes que Carol terminasse a frase, Jorge se levantou, interrompendo o fluxo da conversa. "Desculpe, preciso resolver uma coisa. Falo com você já, Ana", ele disse apressadamente e se afastou rapidamente. Ana sentiu um frio na barriga. O que estaria acontecendo? Aquela mudança repentina no comportamento dele a deixou inquieta. Apressou-se para acompanhá-lo, mas parou. Aquele segredo do passado que poderia surgir a qualquer momento não deixava sua mente em paz. "Por que você não me contou, Jorge?" A pergunta ficou suspensa no ar enquanto Ana olhava na direção onde ele havia desaparecido. As palavras da sua antiga mentora ecoaram em sua mente. Quando as coisas parecem boas demais para ser verdade, sempre há algo escondido. A incerteza crescia dentro dela como uma tempestade, e as sombras do passado pareciam se aproximar novamente. Ana ficou parada, seus pensamentos fervilhando enquanto observava o ponto onde Jorge havia desaparecido. O pátio ao seu redor, antes tão alegre, parecia agora envolto em uma bruma de confusão. O riso e a alegria das pessoas à sua volta eram um som distante, como um eco de um mundo que ela não fazia parte naquele momento. Tentando recuperar o fôlego, ela respirou fundo e decidiu seguir em frente. Precisava de respostas.
Com o coração acelerado, caminhou em direção àquele canto do parque onde sabia que Jorge costumava ir quando precisava de um tempo sozinho. Cada passo pesava como uma decisão séria, a dúvida e a esperança se entrelaçando em sua mente. Finalmente, encontrou-o. Jorge estava encostado em um tronco, com as mãos na cabeça parecendo lutar contra um turbilhão interno. Ana hesitou por um instante, mas a urgência de resolver aquele nó emocional a empurrou para a frente. Jorge, o que está acontecendo? Você está me assustando, disse ela. A preocupação, claro, na sua voz. Ele levantou o olhar, mas não parecia a mesma pessoa de antes. Havia uma carga de tristeza em seus olhos que fazia o coração dela afundar. Ana, eu não quero que você veja isso como uma fraqueza. Eu estou lutando contra coisas que não posso controlar, e parte disso tem a ver com o passado que eu queria deixar para trás. As palavras dele cortaram o ar, e uma tempestade de emoções se formou em Ana. Quais segredos de Jorge ela ainda não conhecia? O que você está dizendo? O que há no seu passado que pode afetar o que estamos construindo? Jorge hesitou. Ele parecia estar pesando suas palavras como se cada uma delas pesasse mais do que um caminhão. Houve pessoas, decisões que tomei. Eu perdi muito antes de te conhecer e não quero que a sombra disso chegue até você. O festival precisa ser nosso renascimento e não uma lembrança do que já fui. Ana sentiu um aperto no peito. Como alguém poderia ser tão profundo e tão vulnerável ao mesmo tempo? A luz do sol filtrava entre as folhas, dando um ar quase mágico à cena. Mas a gravidade do momento não permitia que a beleza a distraísse. Todos temos um passado, Jorge. A diferença está em como decidimos usar isso para crescer. Não tenho certeza do que você está escondendo, mas quero enfrentar isso com você, não longe de você. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse pesando suas emoções. Ana, eu gostaria mais do que tudo que isso fosse simples, mas o que eu carrego pode ser pesado demais. Pode ser pesado sim, mas você não precisa carregar isso sozinho, ela disse, colocando a mão sobre o braço dele, sentindo a tensão que emanava. Fale comigo, eu verdadeiramente quero entender. Um silêncio caiu entre eles, e Ana esperou, o coração na boca, enquanto a conexão entre eles parecia estar ameaçada por um abismo vasto e desconhecido. Era um momento de revelação que poderia iluminá-los ou separá-los para sempre. Então, Jorge finalmente respirou fundo e começou a falar. Ok, tem algo que eu nunca te contei. Ana prendeu a respiração. Cada palavra dele poderia mudar tudo. O passado de Jorge não era só um enigma, era uma história que poderia reescrever o presente dela. Qual seria a revelação que tornaria os laços mais fortes ou traria mais sombras? Enquanto as folhas balançavam suavemente, o futuro de ambos parecia prestes a ser decidido. E a verdade que estava por vir poderia quebrar ou curar seus corações. As palavras de Jorge pairavam no ar como um mistério. Ana observava cada movimento dele, cada hesitação, enquanto ele se preparava para compartilhar o que por tanto tempo havia guardado. Ela sentia um calor na mão que descansava sobre o braço dele, uma conexão silenciosa entre eles. Mas ainda assim, havia um frio na barriga que a deixava inquieta. Eu tive uma juventude difícil, Jorge começou, a voz trêmula. Verdade, eu não sou de São Paulo. Cresci em uma cidade pequena, onde as coisas eram totalmente diferentes. A vida por lá me ensinou algumas lições duras. Ana se concentrou em suas palavras, absorvendo cada uma delas. O sol ainda brilhava, mas a luz agora parecia mais opaca, como se o tempo estivesse se distorcendo ao redor deles. Quando eu tinha 16 anos, passei por uma perda muito forte. Meu pai, ele era uma figura importante para mim. Ele sempre acreditou que eu poderia ser alguém na vida, mas aconteceu uma tragédia. Ele morreu em um acidente de carro e eu não consegui lidar bem com isso. As feições de Jorge se contraíram, um misto de tristeza e raiva. Naquele momento, eu decidi que precisava ser forte, mas na verdade eu só me senti mais fraco. A raiva me consumiu. Ana queria tocá-lo, dizer que tudo ficaria bem, que ela estava ali, mas sabia que as palavras dele ainda precisavam ser ouvidas.
As sombras do passado começavam a ganhar forma e a verdade de quem Jorge era parecia se desenhar à sua frente. Após a morte do meu pai, me afastei de tudo. Fiz umas escolhas muito ruins. Me envolvi com pessoas que não deveriam ter feito parte da minha vida. E isso me levou a ferir aqueles que amava. Quando conheci você, Ana, eu pensei que tinha finalmente encontrado a chance de recomeçar. Mas agora eu sinto como se esses fantasmas estivessem voltando para me assombrar. O ar ficou pesado. Ana sentia a presença de todas as feridas não cicatrizadas. Jorge, isso tudo que você passou não muda quem você é agora. Todos enfrentamos batalhas. Você superou tanta coisa. Olhar para seu passado é doloroso, mas é também a força que traz você até aqui. Nós podemos transformar isso juntos. Jorge parecia lutar contra um mar de emoções, mas a sinceridade no olhar dela parecia acalmá-lo. Ele abriu um sorriso tímido, como se a esperança pudesse começar a brotar em meio ao desespero. Certo, mas e se isso afetar nosso futuro? E se eu falhar de novo? Ele questionou, a insegurança escorrendo de sua voz. Só existe uma maneira de descobrir, Ana respondeu, determinada. E eu não planejo desistir de você agora. Juntos, conseguimos enfrentar qualquer coisa. Houve um momento de silêncio, onde as folhas continuavam a balançar e o parque ao fundo permanecia em sua rotina cotidiana. Mas para os dois, aquele espaço se tornava um campo de batalha emocional. Enquanto os olhos de Jorge se encontravam com os dela, uma nova decisão parecia estar prestes a ser formada. Ele estava pronto para falar mais, algo que parecia ainda mais profundo. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Jorge, Ana, precisamos de vocês. Os dois se viraram, abruptamente tirados do momento que estavam construindo. Uma conhecida corria em direção a eles, seus olhos arregalados e as palavras turbilhando em sua boca. É uma emergência, o festival está em perigo. O que poderia acontecer a seguir? Os laços que recém haviam começado a se unir foram abruptamente testados. Ana e Jorge teriam que lidar com suas verdades e um desafio inesperado que poderia mudar tudo novamente. O que houve? Calma, Jorge disse, levantando-se imediatamente. O tom frenético da amiga só aumentava sua preocupação. Ana se pôs de pé ao lado dele, a mão ainda em seu braço, como se quisesse dar estabilidade naquele turbilhão. É a programação do festival, o palco desabou e estamos sem ideia do que fazer. A amiga gesticulava, tentando organizar os pensamentos que escapavam de sua mente. A equipe de manutenção não está conseguindo lidar e as apresentações começam em menos de 1 hora. O coração de Ana disparou. O festival era um sonho coletivo, algo que muitas pessoas estavam ansiosas e preparadas há meses. Ver tudo desmoronar instantaneamente era impensável. Jorge também parecia absorver a gravidade da situação, a tensão de sua confissão ainda presente em seu olhar. Vamos ajudar, Ana decidiu, determinada. Preciso que você e eu cuidemos da organização. Nós conseguimos fazer isso, Jorge, juntos. O rosto de Jorge, embora ainda marcado pela tempestade emocional anterior, começou a se iluminar com uma centelha de esperança. Certo, o que precisamos fazer? Ele parecia encontrar ali uma nova razão para se mover, um novo desafio. Primeiro, vamos verificar o palco. Precisamos ver se há uma maneira de reerguê-lo ou de montar algo improvisado, ela sugeriu, a adrenalina já tomando conta. E enquanto isso, organizamos um plano B para as apresentações. Eles correram em direção à área do festival, a música alta ao fundo se misturando ao som de gritos e movimentação frenética. A visão do palco destroçado era um soco no estômago. Estrondos de madeira quebrada e fios expostos estavam espalhados por todo o lado. Ana observou as pessoas cercando o local, algumas chorando, outras simplesmente em choque. Precisamos de voluntários, Jorge gritou para um grupo que passava correndo. Se você conseguir ajudar, venham aqui. Ele acenou firme. Uma onda de pessoas começou a aglomerar, movendo-se para onde a ação estava. Ana sentiu um impulso forte em seu coração. Enquanto Jorge organizava as tarefas, ela se aproximou do palco. O que poderia ser feito para reverter a situação? A força da união estava presente, mas era preciso agir rápido. Jorge, ali! Ela apontou para algumas estruturas de metal que estavam a uma curta distância do palco. Podemos usar essas barras para sustentar algo e criar um espaço seguro.
Ele olhou na direção que ela indicava e imediatamente acenou com a cabeça, motivado pela determinação dela. Sim, vamos lá. Juntos começaram a coordenar os esforços, cada um organizando grupos e designando funções. A energia começou a afluir entre as pessoas, as risadas nervosas se transformaram em diálogos animados. A sensação de urgência uniu a todos e mesmo com as incertezas havia uma luz. Ana estava centrada, buscando formas de motivar e acalmar quem estava ao seu redor. Aquela situação caótica, que poderia ter destruído tudo, começou a se moldar em uma nova perspectiva de colaboração. Jorge, agora mais confiante, agia com uma garra que Ana nunca havia visto. O passado parecia distante e aquele momento era um início de algo novo. Mas enquanto a equipe progredia, Ana sentiu frios na barriga. A ansiedade crescia à medida que observava as nuvens escuras se acumulando no céu. Algo mais estava prestes a acontecer e apenas o instinto dela parecia perceber. Jorge, ela chamou, sua voz mais suave. Você sente que algo está prestes a mudar de novo? Antes que ele pudesse responder, o céu começou a rachar em um trovão ensurdecedor. Não, Ana murmurou, preocupada. O que eles dariam conta de enfrentar agora? O trovão pareceu vibrar no chão e Ana sentiu o eco ressoar dentro dela. Olhou para o céu e viu as nuvens escuras se agrupando como se quisessem engolir todo aquele espírito de esperança que começava a formar. O festival, que deveria ser um espaço de alegria, agora se transformava em um pesadelo. Rápido, todos! Jorge gritou, tentando reunir as pessoas. Vamos acabar com o que conseguimos antes que a chuva venha. A determinação em sua voz fez com que muitos se movessem mais rápido, mas a tensão aumentava a cada segundo. Ana observou as expressões de preocupação e medo nos rostos de seus amigos e conhecidos. A união que construíam estava prestes a ser testada de uma forma que ninguém podia imaginar. Logo, as primeiras gotas de chuva começaram a cair, grossas e pesadas, como lágrimas de um céu que parecia compartilhando sua dor. Jorge e Ana se apressaram para organizar tudo, mas a água misturada com o barro começou a dificultar a mobilidade. A equipe de voluntários trabalhava intensamente, mas cada movimento tornava-se mais difícil, mais desafiador. Jorge, precisamos encontrar um lugar coberto para preparar a apresentação, Ana gritou, enquanto se esforçava para grudar as barras de metal numa estrutura improvisada. O vento começou a soprar forte, levando papéis e objetos voando, e a situação exibia uma urgência cada vez maior. Vamos, para aquele galpão, ele apontou, um pouco à frente. Um grupo de artistas já alocados se dirigia em direção ao abrigo. Uma ideia surgiu na mente de Ana. Uma elétrica confiança corria por suas veias. Podemos fazer a apresentação lá. É um espaço pequeno, mas dá para organizar tudo. Certo, todos para o galpão, Jorge gritou, abrindo caminho. A equipe se dispersou em direções diferentes, cada um tentando pegar pelo menos um pouco da energia positiva que ainda permanecia. Quando chegaram ao galpão, a atitude cambiava. O barulho da chuva se tornou uma espécie de música de fundo. Ana e Jorge começaram a se reunir com os artistas, que estavam tão ansiosos quanto eles. A primeira pergunta surgiu. Mas o que faremos? O palco não existe. Uma das bailarinas perguntou, o rosto lambuzado de ansiedade. Ana respirou fundo e, em vez de descrença, resolveu infundir esperança nas palavras. Ninguém disse que a apresentação precisa ser em um palco. Vamos usar este espaço da maneira que quiser. Podemos. Como ser criativos? A música ainda ressoa dentro de nós. As pessoas começaram a se entreolhar, algumas trocaram sorrisos nervosos, como um remédio que começava a curar. Enquanto cozinhavam a ideia, Jorge puxou Ana para o lado, com os olhos brilhando. Você realmente acha que podemos fazer isso? Ele questionou, ainda tentando captar a energia vibrante que tomava forma no galpão. Sim, e mais, temos que seguir em frente. Se não deixarmos a chuva parar a gente, permaneceremos juntos, enfrentando tudo, respondeu Ana, sua determinação inabalável diante da adversidade. Mas antes que pudesse completar o que queria dizer, a água que caía do teto do galpão se intensificou, formando poças em volta deles. E então um estrondo estonteante ecoou, um barulho forte o suficiente para fazê-los parar por um segundo. Jorge, o que foi isso? Ana perguntou, a ansiedade voltando.
A sensação de que algo estava prestes a acontecer paralisou todos. Ao olharem para fora, onde o festival havia sido montado, a verdadeira dimensão do caos e da destruição parecia ainda mais evidente. E no centro disso tudo, uma sombra se destacava, se movendo rapidamente na penumbra da chuva. Precisamos descobrir o que é isso, disse Jorge com firmeza, sua coragem se entrelaçando à inquietude que preenchia o ar. O que eles encontrariam ali poderia ser a chave para reverter tudo, ou o fim de um sonho. A pergunta ficou no ar. E se for algo que não podemos controlar? A imagem desoladora do festival arruinado ficou gravada na mente de Ana, enquanto ela e Jorge se aproximavam da virada que poderia mudar tudo. A chuva caía com força, mas sua determinação era muito mais forte. Vamos descobrir o que está acontecendo, disse Ana, sua voz firme apesar do caos ao redor. Os dois correram pela lama escorregadia, o barulho da chuva misturando-se ao som de vozes aflitas. Ao se aproximarem do centro do que deveria ser o palco, perceberam um grupo de pessoas reunidas, todas apontando e murmurando. O que parecia ser um simples alvoroço se tornava um mistério palpável. "What's going on here?" Jorge perguntou, aproximando-se da multidão. Quando finalmente conseguiram passar, a cena diante deles era surpreendente. Um dos suportes de estrutura do palco, embora danificado, estava sendo segurado por um grupo de voluntários, enquanto um artista de rua, que Ana reconheceu de uma apresentação anterior, improvisava um número. Ele dançava e cantava sob a chuva, não se deixando abalar pela situação. A energia da sua performance era contagiante. Ana sentiu seu coração se encher de esperança ao ver como ele transformava a adversidade em arte. "Olha isso, Jorge! Ele está mostrando que, apesar de tudo, ainda podemos celebrar!" gritou. Os olhos de Jorge brilharam e Ana percebeu que a emoção daquele artista havia tocado não apenas o público, mas também a essência de sua proposta. Enquanto assistiam, os aplausos começaram a ecoar e Ana percebeu que havia uma oportunidade ali. "Precisamos fazer algo semelhante. Vamos utilizar essa energia." "Você está certa. Podemos organizar uma apresentação. Vamos!" "Aqui mesmo", disse Jorge, suas ideias começando a fluir enquanto sua adrenalina disparava. A partir desse momento, tudo foi um frenesi de ação. Ana e Jorge começaram a reunir as pessoas ao redor. "Vamos fazer um show que mostre que somos mais fortes juntos. Cada um de vocês tem uma história ou uma habilidade que pode ajudar", declarou Ana com um brilho firme nos olhos. Contagiados pela paixão dela, mais voluntários se juntaram e a atmosfera se transformou. Os artistas começaram a improvisar, os músicos afinaram seus instrumentos e até mesmo os cozinheiros da equipe trouxeram sabores únicos para o evento. Naquela conjuntura, a chuva se dissolveu em risos e conexões novas. Quando a primeira apresentação começou, o galpão se iluminou com uma energia vibrante, não apenas de misturas de talentos, mas de amor crescido em cada ato. Jorge e Ana estavam criando, juntos, uma obra de arte viva. Cada canção, cada dança era um testemunho do espírito comunitário que se formava sobre a tempestade. À medida que o evento progredia, Ana olhou para Jorge. Ele estava ali, ao seu lado, transparecendo uma confiança que ela nunca tinha visto antes. Ele havia finalmente se libertado dos grilhões do passado. "Olha para isso, somos uma equipe. Vamos levar essa energia para o próximo nível", disse ele, seu sorriso radiante. E foi nesse instante, observando os rostos animados ao seu redor, que Ana percebeu que o festival não era mais uma competição. Era uma celebração da unidade e da superação. Eles estavam todos ali, juntos, criando algo extraordinário apesar das dificuldades. Quando o evento chegou ao clímax, Jorge puxou Ana para o centro. "Vamos transformar isso em um momento especial", sugeriu ele, segurando sua mão e olhando para a plateia. "Todos eles merecem saber que a comida, a arte e a vida são sobre conexão, é sobre amor." Ela sorriu, sentindo-se radiante. E que melhor forma de mostrar isso do que celebrar juntos, compartilhando nossas histórias? Ao se voltarem para a multidão, os dois começaram a falar sobre a importância de cada pessoa presente, do quanto aqueles sabores e talentos se entrelaçavam. O clima baixou sob uma harmonia que ultrapassava palavras. Ao término da apresentação, a plateia explodiu em aplausos, vivendo um momento de alegria pura.
Com a chuva parando e o sol começando a brilhar novamente, Ana se sentiu leve. O festival havia superado todas as expectativas, unindo todos os presentes em um só propósito. Jorge, ao seu lado, a olhava com gratidão e um respeito renovado que não poderia mais ser ignorado. Sim, Ana, nós realmente mudamos, ele sussurrou, como se consolidando seu papel ao lado dela. As verdadeiras transformações, Jorge, e agora sabemos disso. Vamos continuar construindo juntos, disse ela. E assim, ao final daquele dia, não apenas o festival havia se tornado um sucesso, mas também o vínculo entre Ana e Jorge. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. A cena clássica agora se desfazia, mas o novo capítulo da história de Ana e Jorge estava apenas começando, uma jornada repleta de promessas, autenticidade e a imensurável força do amor. E você, está preparado para mergulhar mais fundo nas próximas histórias? Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas emoções e revelações. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer. Comente abaixo suas reações e teorias sobre essa conclusão. E não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam viver essa história incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio.